Bora para mais uma aula, galera? Essa aula é muito legal, tipo, de verdade. Eu acho que esse é um dos assuntos que eu mais gosto durante o ano, assim, mas assim, disparado. Tanto que eu tava falando com uma amiga minha que quando eu planejei ser professor de história do Quantum, eram duas matérias que eu queria dar aula. Era a Idade Média e a outra é essa daqui. A daqui é século XX para mim é maravilhoso e essa aula em especial é uma das coisas que eu acho mais fascinante assim em relação ao curso de história, que é a crise dos anos 20, né? E a ascensão dos estados totalitários na Europa pré Segunda Guerra, né? Um assunto que me interessa bastante e que eu acho muito legal. A gente já está montando o cenário aí sobre esse assunto algumas aulas e a gente vai agora então falar sobre isso, beleza? Então assim, se fosse para resumir, a apostila de vocês gostam de começar resumindo, e se fosse para resumir esse período entre guerras, né, a Primeira Grande Guerra e a Segunda Guerra Mundial, seria um pouco de sadismo você chamar a Grande Guerra na época de Primeira Guerra Mundial, porque eles não sabiam que ia ter a Segunda, né? Então eles chamavam de a Grande Guerra. Então, assim, se eu usar esse termo a Grande Guerra, saibam que eu estou falando da Primeira, embora a Segunda Guerra tenha sido um pouco maior, tá? É, então, assim, esse período entre essas duas guerras foi um período de extrema instabilidade, né? A gente está falando de uma instabilidade política, social, em alguns aspectos econômicos, e você vai ver que em alguns momentos nem tanto. Então, por isso que eu não coloquei o econômico aqui, mas pode ser que isso apareça pontualmente em alguns momentos aí durante esse período, tá? A gente vai ter o crash da Bolsa de Nova York, a gente vai ter uma descrença no capitalismo por conta desse crash, né, que vai afetar o mundo inteiro, a gente vai entender como que isso vai acontecer, tá? E vai ter uma descrença no capitalismo e por conta disso aparecerão alternativas antiliberais, além do socialismo, né? O socialismo é uma dessas tentativas, só que a gente já falou dele lá na Revolução Russa, né? E vão aparecer é, alternativas ao capitalismo que talvez não sejam tão interessantes assim. A gente vai entender o porquê, né? A gente vai criticar o liberalismo de diversas formas ao longo da aula, algumas maneiras irracionais, inclusive, né? Mas, enfim, vamos construir esse pensamento, vamos entender como é que as pessoas pensavam como alternativas liberais, né? Antiliberais aí. Para a gente poder entender isso que a gente está falando, a gente tem que conversar sobre como estava a Europa na década de 20, né? Como que estava a Europa na década de 20, então? A Europa ela estava em reconstrução. Lembrando que a Europa ela foi o cenário da Grande Guerra, né? O cenário da Primeira Guerra Mundial. Então, ela estava passando por um momento de reconstrução física mesmo, né? De lugares que foram bombardeados, pessoas que morreram e tudo mais, e bem como social. As pessoas elas estavam vivendo um cenário em que elas tinham que se colocar, por exemplo, em criar alternativas de mercado de trabalho, elas tinham que arrumar alternativas para a produção, tinham que arrumar alternativas para o modelo de vida que estava acontecendo antes da Primeira Guerra, antes da Grande Guerra, né? E por conta disso, a Europa ela passou a concentrar seus capitais e seus esforços em si, né? Começou um momento eurocêntrico, eurocentrismo dentro do eurocentrismo, né? Se assim pode dizer. Ela houve um momento de fechar as fronteiras, né? Aumentou a xenofobia, a tentativa de impedir que estrangeiros entrassem na Europa. Os seus esforços econômicos foram concentrados dentro da própria Europa para reconstruir o estilo, tentar reconstruir o estilo de vida, de bem-estar social que eles já tentavam criar há algum tempo, né? E a própria burguesia ela estava, desde a da Revolução Francesa, ela estava concentrando riquezas, ela teve que usar parte dessas riquezas para reconstruir a Europa, o estilo de vida europeu que se levava antes. Né? Não adianta nada você ter muito dinheiro e viver, sei lá, numa França destruída por uma guerra, numa Inglaterra com recessão, né? Numa Itália que sofreu bombardeios. Né? Então, nesse momento, a burguesia ela se volta para a reconstrução, ela não está preocupada tanto assim em crescimento, né? Ela está preocupada em renascimento. Né? Por conta desse momento da própria política europeia ficar mais voltada para a própria Europa, alguns países eles conseguiram cavalgar e galgar a sua independência, né? Especialmente em relação à Inglaterra. Então é o caso do Canadá, da Austrália, da África do Sul e da Nova Zelândia, que até hoje são países independentes. Né? Isso também
por conta disso, né, por conta desse reflexo, isso acaba influenciando outros países que são colônias, né, que estão sob influência, por exemplo, da França, da Alemanha, né. Então, os territórios franceses na Ásia e na África, eles passam por um momento de instabilidade, né, instabilidade política, tentando conseguir essa maior liberdade aí, né. A Alemanha é um país que já foi pouco beneficiado, inclusive entrou na Primeira Guerra por conta desse pouco benefício lá na própria Conferência de Berlim, né, o que é irônico, porque a conferência foi em Berlim, na Alemanha, né, e é um país que está, nesse momento, arrasado economicamente, né, todo aquele esforço que ele teve para conseguir guerrear, ele se justificou com uma derrota, ele não se justificou, aliás, né, não se justificou por conta de uma derrota, né, então o país ele está fraco no cenário político, ele está fraco economicamente porque não houve lucro e ainda por cima está arrasado e humilhado por conta do Tratado de Versalhes. Lembra que a gente conversou no fim da última aula? Além de ser um país com pouco dinheiro, ainda vai ter que pagar uma indenização de guerra muito grande, né? Que foi feito exatamente para tentar humilhar os próprios alemães. Há um sentimento, há um ressentimento muito grande por conta da Alemanha nesse momento. E isso é muito importante para que a gente consiga entender o restante da aula, tá? Vendo isso, né, vendo todo esse cenário de destruição da Europa, vamos assim dizer, os Estados Unidos olham para a Europa como um potencial terreno fértil, né, para seus investimentos. Então, os Estados Unidos, nessa hora, ele empresta dinheiro a juros baixos, né, mas a juros, né, veja bem, para a própria Europa conseguir se reconstruir, né? O que ele garante com isso? Ele garante lucro, mas isso é importante, claro, mas mais importante do que esse lucro é a influência, né? Então, quando os Estados Unidos ele olha para a Europa em reconstrução, ele fala, pô, vou dar meu dinheiro lá, eles vão se reconstruir, né? Esse dinheiro vai voltar para mim como uma forma de lucro pelo próprio juros, mas também esses países eles vão ficar dependentes de mim, eles vão perceber, eles têm uma dívida comigo, né? Quase uma agiotagem aí, né? Vamos dizer assim. E aí esse dinheiro ele é investido numa reconstrução no pós-Grande Guerra, no pós-Primeira Guerra Mundial aí na própria Europa, certo? Lembrando então que ela estava, por conta de estar voltada para si, ela não conseguia investir isso numa expansão muito maior para fora da Europa, correto? Então, e os Estados Unidos, né? Como é que estavam os Estados Unidos? A gente não pode esquecer que os Estados Unidos era um país que saiu muito beneficiado pós Primeira Guerra, né? Porque não aconteceu guerra dentro dos Estados Unidos, né? E ainda mais com esses empréstimos realizados, né? A gente consegue entender que os Estados Unidos estavam vivendo um momento de extrema ascensão, tomando a liderança no cenário mundial, né? Outro país que está em amplo crescimento nesse momento é a Rússia, né? Mas a Rússia ela está vivendo um modelo socialista, ela está vivendo fechada dentro de si, implantando o socialismo e crescendo para socialismo, né? Não está pensando em capitalismo nem em ostentação. E os Estados Unidos, muito pelo contrário, ele pensa em ostentação, tanto que é nessa época que começa a surgir o American Way of Life, que é muito bem retratado aqui nessas imagens que eu trouxe para vocês, né? Então é a própria ostentação, olha só, consumismo, 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 consumo é o que vai mover o mercado norte-americano nesse momento, né? Então there is no way like the American way, né? Eles mostram é nesse momento que nasce esse sentimento de ter, né, da posse capitalista, né? As empresas agora, as indústrias, elas estão pensando no consumo, né, da população, da classe média, especialmente, da burguesia também. E é nesse momento que surge esse American Way of Life, de consumismo puro e exacerbado, que é a sustentação do capitalismo, inclusive até hoje, certo? E nesse momento, a gente vai ter um isolamento muito grande, né? Eu coloco isolamento, mas isolamento para a gente entender que é um isolamento muito grande. E o que acontece nesse isolamento, né? O próprio Estados Unidos, ele se fecha para atender, ele empresta dinheiro para a Europa, mas ele tenta conseguir mercado mesmo dentro de si. E isso é muito importante, porque numa Europa em reconstrução, ele não vai ter ampla margem de lucro exportando para ela, sei lá, barco, né? Bicicleta, que é o que eu estou vendo aqui, né? Os carros norte-americanos de luxo, né? Para caber a família inteira. Isso aqui engolia gasolina igual aliás, o termo engolir gasolina igual um Chevette velho não é à toa, igual um Calhambeque, não é à toa, né? O Cadillac, né? Engolir gasolina igual um Cadillac velho. Então, o Cadillac surgiu nessa época, né? Ele consumia muita gasolina, porque os Estados Unidos não está preocupado nesse momento com ambiente, poluição, ou mesmo com o preço do petróleo, porque é barato, porque vale a pena para a classe média consumir muita gasolina. E os Estados Unidos estão interessados exatamente nisso, né?
Então a gente tem uma Europa que está em reconstrução, você não vai conseguir ganhar esse mercado lá na Europa, você é, é, estimula esse crescimento através do isolamento no mercado interno norte-americano. Então os Estados Unidos estavam ganhando lucro através dos empréstimos e lucro através do seu próprio país, né? Que teve o isolamento geográfico também, né? Então não teve guerra nos Estados Unidos e está tendo esse isolamento econômico nesse momento, né? A gente vai ter então um desestímulo ao consumo fora dos Estados Unidos, né, por conta exatamente dessa reconstrução europeia. É, e a gente vai ter também uma perseguição aos sindicatos estrangeiros que vem para os Estados Unidos, né? Então é nesse momento também que começa, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, a crescer aquele sentimento de xenofobia muito grande que perdura, inclusive, até hoje, né? E é também nesse momento em que os Estados Unidos tomam medidas muito restritivas, né? A gente está vivendo um governo republicano que dura desde 1920 aí nos Estados Unidos e que gera medidas restritivas tais como a lei seca, né? A lei seca é o grande marco dessas medidas restritivas desse momento, né? Nessa hora que nasce o tal do Al Capone, né? Para quem não sabe, foi um grande gangster, ganhou muito dinheiro vendendo bebidas alcoólicas de maneira ilegal. Isso demonstra também as brechas no sistema capitalista e as formas como você conseguia ganhar dinheiro através de mercado paralelo, de mercado negro, de mercado ilícito, né? É, aparece também, então, nessa hora, aparece o que essa prosperidade norte-americana, ela na verdade não é tão prosperidade assim, ela é uma falsa prosperidade. Por quê? Porque o lucro dessas empresas, ele está estagnado, ele não tá crescendo. E para o capitalismo ele conseguir crescer, ele precisa que o lucro cresça. E na verdade esse lucro ele se estagna, ele não consegue crescer muito mais porque o mercado interno norte-americano não tinha uma ampliação. Ele não conseguia aumentar mais do que ele estava acontecendo agora. E isso demonstra, isso acontece porque existia uma concentração de renda muito grande, né? Tinha muito dinheiro na mão de poucas pessoas, né? E por conta disso, o desemprego começa a aparecer. Além disso, só que assim, a indústria nessa época ela trabalha com estoque, né? Ela não consegue produzir just in time que nem o pessoal da geografia eu sei que falou para vocês. Né? A produção está acontecendo estocando, estocando, estocando. Então, o lucro não aumenta, a produção aumenta e aumenta os estoques, né? Em algum momento isso vai dar um problema. E aí o mercado ele não consegue absorver, né, gera uma incompatibilidade de mercado, o mercado não consegue absorver esses produtos, ele não vai conseguir acompanhar a indústria. E aí está criado um cenário em que você vai ter muito estoque, muita coisa guardada, com pouca gente conseguindo comprar de fato esses produtos, né? E é por isso que acontece a crise de 29. Então é muito legal essa imagem, eu trouxe essa imagem de propósito, There is no way like the American Way, porque ela aparecia, ó, as pessoas colocavam na rua, né, colocavam World's High Standard of Living, né, é o mais alto estandarte de vida do mundo, né, é o jeito americano, norte-americano, só que aqui gente passando fome. Foi isso que aconteceu literalmente da noite para o dia, em 1929, no mês de outubro, quando em um dado momento as ações da Bolsa de Nova York elas não atingiram suas metas. Houve uma falta muito grande de compradores para essas ações dessas empresas que estavam com o estoque estagnado, essas empresas estavam estagnadas, faltou gente para comprar essas ações, né? E aí o mercado estagna, porque não está entrando dinheiro nessa empresa, né? Isso gera uma deflação gigantesca, né? As coisas começam a cair de preço e ainda assim ninguém compra, né? Da noite para o dia, um monte de gente por conta disso perde emprego, porque a empresa não está vendendo, ela olha e fala, poxa, não tem como sustentar o meu empregado. Essas pessoas vão para a rua, né? E, além disso, o próprio presidente norte-americano, Hoover, ele olha e fala: o mercado vai se ajustar. Então, ele não toma nenhuma medida estatal para conseguir ajustar a economia. Né? Eu até coloquei aqui o Cochrane, né? Porque é exatamente isso que acontece. Se esperava do governo uma medida para tentar ajustar a economia e não aconteceu. O que acontece? Os Estados Unidos quebra nesse momento. Os Estados Unidos vai viver uma das maiores crises econômicas do século XX, né? E de sua história, inclusive, né? E, poxa, não podemos esquecer que os Estados Unidos estavam emprestando dinheiro para a Europa, né? Uma fonte de renda dos Estados Unidos era o mercado interno e se quebra. A outra fonte de renda, então, precisa sustentar o país, né? Então, ele vai lá na Europa, bate na porta e fala, galera, preciso do dinheiro que eu emprestei para vocês.
né? E aí, sob esse argumento, as economias europeias elas vão tentar repor dinheiro dos Estados Unidos e elas não vão conseguir também, né? Repor tudo aquilo que precisava, né? E aí as próprias economias europeias tentando repor, elas acabam se quebrando, né? Por conta disso, os Estados Unidos mais ainda tomam essa medida protecionista de tentar manter esse dinheiro dentro do próprio mercado, girar mercado para tentar é, para tentar gerar emprego e gerar renda, mas isso a gente vai falar daqui a pouco, porque isso aconteceu nos anos 30 e aí vai ter o governo do Franklin Delano Roosevelt e a gente vai falar sobre isso, né? E na Europa, o que acontece? Bom, a Europa já está endividada, está pegando esse dinheiro, está mandando para os Estados Unidos, só que isso vai quebrar a economia europeia nesse momento, vai aumentar o desemprego, as pessoas vão olhar e vão falar, poxa, cadê aquele estilo de vida que a gente estava tentando viver? E isso não vai conseguir, a conta não fecha, né? Então as pessoas começam a ir para a rua, começam a aparecer agitações sociais pela Europa, e aí gera um terreno muito grande, muito bom para que o autoritarismo se levante. O que é o autoritarismo? Já já eu explico. Tudo isso que eu estou falando até agora é mais ou menos uma introdução também. Na verdade, o que eu expliquei a crise de 29, né? Mas ela vai servir de base, ela vai servir de adubo, ela vai servir de, de, de fertilizante para que um terreno do autoritarismo ele possa florescer daqui a pouco, né? E aí, como eu disse, né, o Roosevelt, esse é o Roosevelt, né, fica aqui uma fotinho dele, ele é eleito em 1932 para a presidência dos Estados Unidos, e aí ele resolve, ele já larga, já não é republicano, ele é democrata, né, entra um governo democrata, que assim como, não sei se vocês lembram de 2008, Barack Obama, né, é bem paralelo, dá para fazer bastante paralelo entre esses dois momentos da economia norte-americana, né? Ele vai gerar uma série de intervenções estatais na economia dos Estados Unidos, né? Quais são essas economias? Bom, quais são essas medidas? Essas medidas, essas intervenções, são baseadas num homem, num economista chamado John Maynard Keynes, né? E o Keynes, através do seu keynesianismo, como ficou conhecido essas medidas, elas basicamente são formas do próprio governo conseguir equilibrar a economia, né? Então ele vai aumentar os salários dos seus empregados, ele vai combater o desemprego através de obras públicas e emissão de moeda. Então, os Estados Unidos ele vai começar a fazer ponte, estrada, escola, hospital, obras públicas para que as pessoas possam trabalhar nessas obras. E através disso, ele vai emitir moeda, ele vai olhar e vai falar: vou fazer meu dinheiro valer um pouco menos, só que vou colocar moeda na mão das pessoas para que essa economia gire, né? Por conta dessas medidas, por conta da reestabilização após a crise de 29, né, lembrando que ele foi eleito 3 anos depois da crise, o Roosevelt foi o presidente que foi mais vezes reeleito na história dos Estados Unidos. Ele ficou 4 mandatos e só saiu do mandato porque ele morreu em 1945. Né? O Truman vai assumir, Truman vai ser o presidente da guerra, mas daqui a pouco, na Segunda Guerra, a gente conversa sobre isso. Isso não é importante nesse momento. Mas é importante a gente lembrar que isso gerou uma queda do desemprego, isso gerou uma melhora na qualidade de vida e foi uma propaganda muito forte antinazista e antissocialista. Né? Os Estados Unidos, por conta desse modelo keynesiano, né, ele conseguiu se blindar tanto das propagandas autoritárias quanto das propagandas socialistas. E até hoje o socialismo é muito mal visto nos Estados Unidos. Né? Vai ser talvez o Biden, que tem um pezinho ali no socialismo, ele seja eleito agora nos Estados Unidos. É bizarro, porque pensando no keynesianismo e no modelo do Franklin Roosevelt, isso seria praticamente impossível, assim, pensando na mentalidade americana montada desde essa época. E aí ele conseguiu retomar esse espírito do American Way of Life, né? Mas a que custo? Ao custo de tudo aquilo que eu falei para vocês. A gente quebrou a Europa, ele conseguiu conter a deflação, ele conseguiu gerar uma riqueza interna no próprio protecionismo norte-americano, tá? Só que ainda assim, repito, por conta disso, gerou-se um terreno muito fértil para os governos autoritários na Europa, certo? E o que são esses governos autoritários? Bom, esses governos eles são governos que tiveram uma ascensão durante as entreguerras, no período entre guerras, né? E basicamente a gente pode resumir em dois grandes governos, dois grandes estados totalitários na Europa, né? O fascismo e o nazismo, né? O que eles têm em comum? Eles têm nacionalismo exacerbado, eles vão criticar o liberalismo, é óbvio, porque é por conta do liberalismo que esses países eles entraram em recessão, né?
eles vão ter um antissocialismo, porque eles vão atacar o socialismo como alternativa a esse antiliberalismo, então é mais ou menos o inimigo do meu inimigo, na verdade é o inimigo do meu inimigo, né? Eles vão se atacar. Então, tanto o socialismo quanto o antiliberalismo são medidas bem presentes tanto no fascismo quanto no nazismo, tá? O militarismo, até irracional, né? Aliás, são, são regimes muito passionais, não tem muito de racional nessas ideias, tanto nazistas quanto fascistas, né? E o militarismo como uma forma de expressão mesmo. Então, aquele que não concorda comigo vai sofrer as consequências das mãos dos militares, né? Vai ter uma versão muito grande à democracia, processos parlamentares, então as discussões políticas serão reprimidas. A ideia é de que tenha uma ideia somente, de que essa ideia ela sobreponha desde que a nação esteja em primeiro lugar, não tem problema. Então, os caras vão pregar que a democracia e a discussão nos processos parlamentares ela é uma coisa que vai prejudicar a nação e tudo vai se concentrar na mão de um líder, esse líder que tem uma habilidade muito grande de atingir as massas. Ele vai falar para as massas, ele vai falar para a burguesia, ele vai falar para a classe média, tudo aquilo que a classe média quer ouvir para conseguir é, é, atingir o seu objetivo de levar a nação a um futuro mais promissor. Nesse momento, é muito importante que a gente faça um paralelo com diversas situações. Eu não preciso citar nomes aqui para que a gente veja muito desses elementos em políticos da nossa atualidade. Eu não preciso nem citar o nome de quem eu estou falando aqui. Né? Pessoas que falam que o país delas é o melhor do mundo, que elas querem levar o país a um futuro através de violência, através de ataques ao socialismo, através daquele que é diferente de mim, através do preconceito, através através dessas medidas, gente. Da aversão à democracia. Um cara que fala que o parlamento, que muitas vezes um cara que ataca o próprio Senado, por exemplo, né? E que tem a habilidade de falar para nossa classe média, para uma classe média que cara, é bizarro, é bizarro. Não precisa citar o nome da pessoa aqui, né? De quem eu tô falando. E a gente tem que lembrar que é um país que está que nesse esse terreno são países em que estão frustrados pós Primeira Guerra, né? E a gente vive, né? A gente está desses políticos atuais, a gente vive em um país que está em uma ampla frustração daquele nosso sentimento de vira-lata mesmo, né? De que o Brasil não presta, quando é que o Brasil vai crescer, vamos acabar com essa roubalheira, vamos acabar com a corrupção, né? Isso gera um terreno muito fértil para que pessoas elas manipulem as massas, para que haja um fortalecimento do Estado através de uma figura, de uma pessoa que fala essas coisas, que fala antiliberal, que fala antissocial, que fala antissocialismo, anti qualquer coisa que venha contra o discurso desse cara, né? E que ele vai pregar, ele vai tentar fazer com que a burguesia, a classe média, ela tenha uma estabilidade, né? O que é bizarro, são elementos muito próximos do que a gente vive no Brasil hoje. Por isso que por isso que tem muita gente com muito medo de quem governa nosso país, entendeu? Porque é muito, quando a gente fala de socialismo, quando a gente fala de nazismo e fascismo, parece que são coisas distantes. E na verdade elas não estão distantes, né? São coisas que a gente consegue perceber elementos dele no nosso dia a dia, né? Isso é muito assustador, isso é muito assustador, porque isso foi um momento de barbárie histórica muito grande e que trouxe consequências e sequelas para a nossa sociedade mundial que perduram até hoje, tá? Então, assim, prestem atenção nesses elementos, tanto no dia a dia quanto na prova, porque eu acho bem possível que isso caia em um vestibular. Eu acho bem possível que isso seja cobrado na vida de vocês, inclusive, tá bom? Vamos dar nome aos bois, né? O que é o fascismo? O fascismo ele é o primeiro regime totalitário europeu no poder e que vai influenciar o nazismo, né? Por conta a Itália era um país que está vivendo um momento de derrota, né? Por quê? Porque perdeu 700 mil soldados na guerra e não conseguiu atingir o objetivo da guerra, que era se tornar uma das maiores nações da Europa, né? A própria França e a própria Inglaterra estão vivendo um momento de instabilidade também, por conta da reconstrução que eles estão fazendo em seus territórios e tudo mais, mas a Itália nem ganhar a guerra ganhou direito, né? Porque ela começou em um lado e terminou em outro, terminou no lado vencedor, mas ela não conseguiu posses
na própria Europa, ela não conseguiu posse na África, não conseguiu colônias, né? E por conta de tudo isso, a própria população italiana está descrente nas suas instituições, está descrente no Senado, está descrente no governo, né? É, a Itália também está vivendo uma crise de desemprego e inflação muito grande. Isso gera uma crise social. As pessoas elas vão para a rua para pedir direitos, né? E o socialismo, por consequência, olhando essa Itália nesse momento, ele começa a se expandir. E aí até que um dia um grupo de camisas negras, que é o que eles chamam, era um grupo fascista mesmo, ele tenta, fascista no pé da letra, né? Não é que nem não é uma acusação, eles se autodeclaravam fascistas, tá? Eles tentam abafar essas medidas socialistas, né? E através do comando do Benito Mussolini, que é esse cara que está aqui na foto, né, aqui embaixo, eles fazem a marcha sobre Roma, né? Em que, em que é mais uma forma de tentar abafar o socialismo, é uma forma de impor a vontade fascista sobre a Itália. Eles vão conseguir até que em 1925 na própria marcha sobre Roma, isso foi em 23, tá? O Benito Mussolini ele é eleito pelo rei, o Vítor Emanuel II, ele é eleito como primeiro-ministro, e em 1925 ele dá o golpe, ele toma o cargo de Duce e concentra cada vez mais poder sobre ele, tá? Em 1927 ele vai instituir a Carta de Trabalho, que proíbe greves, proíbe os sindicatos de realizar greves, né? Em 1929, ele faz um acordo com a igreja, que é o Tratado de Latrão, que vai dar para a igreja a cidade do Vaticano como um Estado independente. Né? Então, nesse momento que a igreja ganha as terras que ela tem até hoje. Isso é importante porque pode cair no vestibular de vocês. Tá? O que foi o Tratado de Latrão? Foi uma forma, inclusive, de calar a boca da igreja sobre as atrocidades que estavam acontecendo na Itália nesse momento. Né? Para vocês entenderem o símbolo do fascismo, do Partido Nacional Fascista, né, PNF, Partido Nacional Fascista, eles colocavam um fátio, né? Que é o fátio. Esse fátio vem de Machado, né? Em que, na verdade, esse fátio é essa união desses gravetos aqui, né? Que dizem que um graveto só ele se parte e se quebra, só que vários gravetos juntos eles são fortes, eles vão sustentar o machado do Estado, né? As cores da Itália, lembra que é um movimento extremamente nacionalista, ultranacionalismo, pode-se dizer assim, com esse líder que consegue falar para a massa que vai dar tudo certo, que vai ficar tudo bem. É aquela imagem de um líder messiânico, né? Trazendo a salvação para o país dele, isso me dá cada vez mais raiva. Além disso, o fascismo italiano, assim como qualquer uma dessas, é importante citar que são grupos de extrema direita, né? Eles querem a manutenção do status quo, e por isso a direita, e trazer para a burguesia um acalentamento, né? É bizarro isso. Cada vez mais enfim, são coisas que eu fico pensando sobre como o ser humano ele consegue dar a volta atrás do próprio rabo. O próprio fascismo italiano, então, para tentar conquistar aqueles territórios que são prometidos à Itália na Primeira Guerra, ele vai tentar fazer um expansionismo. E por conta de tudo isso que eu estou falando agora, né? É tudo simultâneo. Então a gente vai ter os Estados Unidos, lembra? Vai cobrar as dívidas da Itália. Então a Itália vai estar devastada por conta da guerra. Vai faltar dinheiro. Então o fascismo ele encontra uma população fragilizada, como um povo com desemprego. E aí ele começa a ver o fascismo crescendo. Ele fala, pô, isso aí talvez seja legal, entendeu? Tentando. São coisas simultâneas. Na Alemanha vai ter nazismo. Eu ainda não falei sobre nazismo, vou falar daqui a pouco. Só que isso vai estar acontecendo junto com a expansão do fascismo, né? Vai ter a Guerra Civil Espanhola? Vai ter a Guerra Civil Espanhola. O fascismo a Itália vai intervir na Guerra Civil Espanhola pelo lado do Franco, né, do general Franco. Enfim. E nesse momento, por conta dessa aproximação, gera-se um eixo Roma-Berlim, mais tarde Tóquio, certo? Que vão alinhar as ideias, tanto fascistas quanto nazistas, né? Basicamente, a doutrina fascista ela era baseada em uma frase do próprio Mussolini: é tudo do Estado, nada contra o Estado, nada fora do Estado, o Estado é tudo para a própria Itália. Né? É o nacionalismo, é um ultranacionalismo, é um nacionalismo exacerbado, um autoritarismo muito forte com essas frases de efeito, dizendo que a guerra é para os homens, que quem tem aço tem comida, e são coisas bem específicas em relação a isso. Eles vão, obviamente, ser anticomunistas, antiliberais, e que
e que o fascismo ele vai espalhar para o mundo de uma forma muito, muito forte, porque é um mundo que está fragilizado por conta dos investimentos norte-americanos que não estão chegando mais ao redor do mundo, né? Tanto que é nesse momento que aqui no Brasil, por conta dessa ascensão fascista na Itália, em 1933, a gente vai ter o integralismo, né? Os integralistas vão olhar para a Itália e vão falar, porra, talvez essa ideia seja legal aqui para o Brasil. Que é bizarro, né? E tem gente hoje querendo fazer integralismo. É muito louco essas coisas, né? Dá voltas, o mundo dá voltas, as pessoas elas só rodam atrás do próprio rabo, né? Baseado nisso, né, olhando para essa ascensão do Dulce, né, a gente vai ter o nazismo, né? O nazismo, o símbolo do nazismo então é a suástica aqui, né? Com o Hitler sendo o principal líder nazista, né, na Alemanha, né? No pós Primeira Guerra cria-se o Partido Social Democrata, que é uma tentativa, esse Partido Social Democrata, ele vai tentar estabilizar a Alemanha nessa época. Tá? Ele é um partido que procura a democracia, né? Ele realmente procura uma tentativa de estabilizar a política e a sociedade, por isso que é um país, né, social-democrata. Né? E através disso, esse partido é um dos grandes apoiadores, um dos grandes criadores da República de Weimar, né, que é uma república criada na Alemanha pós Primeira Guerra, numa tentativa de manter, de fazer uma democracia, que inclusive funciona até 1928. O que acontece em 28 para quebrar a República de Weimar? Né? 29 tem a crise da Bolsa de Valores. Né? Então, os Estados Unidos vai retirar os investimentos feitos na Alemanha e aí vai aparecer novamente um terreno fértil para que possa o, o nazismo se expandir aí dentro da Alemanha. Né? Tanto que, em um dado momento, acontece o Putsch de Munique, né, uma tentativa de golpe pelo próprio Partido Nacional Socialista, que na verdade é só nacional, de socialista não tem nada, que é o Partido Nazista. Né? Se você pegar nacional socialista e fazer o diminutivo dele, né, socialista é nazista, certo? Não tem nada de socialista, tá? O Hitler ele mentiu, fiquem tranquilos, não é a primeira vez que ele vai fazer isso, tá? E ele vai tentar dar o golpe, né? O Hitler ele vai ser preso, né? E o que ele prega, né? Ele vai fazer ele vai ser preso, ele sai da cadeia e ele vai ser eleito, né? Ele consegue uma eleição e ele vai virar o chanceler da Alemanha, né? Ele pregava esse tal desse espaço vital, que era um lance de que de que a Alemanha precisaria de um espaço mais ou menos do tamanho da Europa Oriental para conseguir é, ter as suas riquezas e sua população espalhada por lá, né? Que é baseado em ideias tiradas da própria cabeça dele, tá? Não tem nenhum embasamento científico nessa afirmação do Hitler. E ele falava que era necessário esse espaço vital alemão. Por conta disso, ele vai tentar fazer durante todo o seu mandato, durante todo o seu governo, ele vai tentar fazer uma expansão para o leste europeu, certo? E ele vai conseguir, quando ele vira o chanceler, ele vai conseguir militarizar o Partido Nacional Socialista. Ele vai dar dinheiro, ele vai trazer armas para que esse partido ele tenha o controle do país, né? E aí, com essa militarização, ele consegue olhar para quem não é nazista e consegue começar a isolar. É nesse momento que nascem os campos de concentração para os socialistas, né? Quem são? Porque os socialistas eles pegavam tudo aquilo que é contra o nazismo, né? Então ele pegava o socialista, jogava lá no campo de concentração, bota para trabalho forçado e esse cara vai morrer lá fazendo trabalho forçado, trabalho escravo, né? Existe uma centralização muito forte nesse governo, tá? No governo nazista e que vai pregar o antissemitismo assim de forma extremamente aberta, né? Tanto que vai acontecer a noite dos longos punhais, que vai ser o dia em que o Hitler, com essa militarização do partido, ele vai literalmente matar todos os seus inimigos declarados do seu governo, né? Então, os maiores opositores alemães morrem nesse dia, é nesse momento em que o nazismo começa a se expandir e ficar mais forte dentro da Alemanha. Tá? E aí o Hitler ele vai declarar o Terceiro Reich, né? O que é isso, Terceiro Reich? É o momento em que o Hitler ele assume como Führer, ele assume como o Duce, o Führer, é aquele líder que eu disse para vocês, aquele líder que consegue atingir as massas, tá? Ele vai cada vez mais
aumentar o seu antissemitismo, até que em 1938 é o ápice desse antissemitismo dele, é a Noite dos Cristais, em que o Hitler ele bota as tropas na rua e eles saem, eles já estavam isolando os judeus em guetos, né? Desde o comando, desde o seu início de mandato, né? Desde que ele virou chanceler, os judeus estavam já indo para os guetos. Em 38, Hitler invade os guetos, ele toma as riquezas dos judeus, inclusive isso vai ser importantíssimo para o crescimento alemão, né? Para o crescimento dessa Alemanha nazista. Ele vai pegar essas riquezas dos grupos judaicos na Alemanha, vai concentrar na mão do governo, vai roubar essas famílias e jogá-las em campos de concentração. Né? Nesse momento, os campos de concentração eles já viram, já se tornam absolutamente um lugar de extermínio de massas. Né? Coloco até em letras grandes aqui que a Alemanha, nesse momento, ela cresce muito economicamente. Né? E aí, apoios de empresas, investimentos de grandes empresas ao redor do mundo ainda acontece, embora haja essas violações dos direitos humanos, né? Então, assim, eu falei para vocês que a gente vai criticar o capitalismo, né? Nesse momento, o capitalismo ele se mostra frágil, porque para ter lucro os caras estavam literalmente escravizando pessoas, né? E matando pessoas, apoiando um regime que vai causar uma cicatriz na humanidade que é uma ferida aberta até hoje, que não está cicatrizada de fato, né? E que nunca vai, que nunca deve ser cicatrizada. A gente tem que olhar para essa ferida e falar, nunca mais eu vou repetir isso, entendeu? Os caras, por que Auschwitz ainda está de pé lá na Alemanha? Por que o campo de concentração de Auschwitz está lá como memorial? Para que você entre nesse lugar como museu e se sinta mal. Para que você olhe isso como exemplo de que isso nunca, na história da humanidade, tem que se repetir. Né? E essas empresas, elas têm nome, se você caçar na internet, vocês acham empresas que duram até hoje, tá? Enfim, a gente vai ter, o Hitler ele vai olhar para isso, ele vai ter esse apoio financeiro, ele vai ter o apoio financeiro dessas empresas, ele vai ter o que ele roubou dos judeus e dos ricos que ele conseguiu matar também na noite dos punhais, vai gerar um armamentismo, ele vai investir o dinheiro em armamentos, em obras públicas. A Alemanha ela vai crescer muito, né? Então vai ter muita gente que vai começar a apoiar o nazismo cada vez mais por conta desse crescimento. Aquele cara que não tinha emprego pós Primeira Guerra, ele é, vai se sentir abraçado pelo nazismo. Aquele jovem que nasceu em uma Alemanha pobre, agora uma Alemanha em ascensão de riqueza, ele vai olhar para o. Porque é muito romântico, um pouco que é um cara não tem racional, né? O jovem, né? A gente é assim, a gente até os 14 anos a gente não é gente direito, né? E ele vai se sentir bem. E aí as empresas alemãs elas vão se expandir, elas vão crescer e a Alemanha vai influenciar cada vez mais na Europa, né? E é uma das formas que a gente vê essa influência na Guerra Civil Espanhola. O que foi a Guerra Civil Espanhola? Né? Em 1931, a Espanha ela se torna uma democracia. E a gente tinha na Espanha um país de um conservadorismo muito grande, muito grande. Então, vão ter camadas da população que não vão se sentir é, abraçadas por essa democracia. Né? É nesse momento que um regime de extrema direita de um partido chamado Falange ele vai começar a crescer dentro da Espanha. Né? E esse partido ele vai ter apoio nazista e fascista. E aí eles vão tentar, em um momento, né, pouco antes de 1936, lá em 1935, eles vão começar a se organizar para começar um golpe, para tirar essa democracia, inclusive com traços socialistas que acontecia na Espanha, vão tentar tirá-la do poder, né? E aí o Francisco Franco, esse general aqui que está aqui embaixo, ele vai pegar as tropas e vai tentar dar o golpe. Isso vai gerar uma guerra civil, né, na Espanha, em que vai ter de um lado os republicanos e os franquistas, aqueles que apoiam Franco, né? É, Nesse momento aparecem as brigadas internacionais. E o que são essas brigadas internacionais? São pessoas do mundo inteiro que olham para esse regime e falam: não, esse talvez seja o primeiro momento em que o fascismo ele esteja tentando dar um golpe em um país. Né? Vamos tentar defender a democracia. Então, são socialistas, são democratas, são liberais. É um momento em que todo mundo se junta, agora sim, cada vez mais o inimigo do meu inimigo, né? Eles se juntam em brigadas mesmo. Os caras saem do Brasil e vai lá lutar na Espanha para defender a democracia espanhola contra o fascismo, né? E
assim, chega a ser até um movimento romântico em relação a isso, né? Existem relatos românticos sobre essas brigadas internacionais, que é um momento de luta antifascista, né? Romântico no sentido é, não de bom, tá, gente? Romântico no sentido de idealização, ok? A gente tem aquela idealização romântica que vocês devem ter tido no curso de literatura, tá? É óbvio que o nazismo e o fascismo eles vão entrar, vai ser nesse momento em que o Hitler ele vai entrar, vai testar, inclusive, ele já estava pensando numa guerra em 38, né? Ele vai testar as suas estratégias militares, armas de guerra na Guerra Civil Espanhola, né? Então a gente, por um lado, tem um regime apoiado pelos maiores regimes de ascensão europeia e, por outro, os voluntários republicanos, né? Óbvio que os franquistas eles vão ter uma vitória muito grande. O Hitler ele vai usar esse terreno como uma espécie de campo de guerra, uma espécie de treinamento, tanto que nesse momento a gente tem o Guernica, ele é pintado, né, o Guernica do Picasso, ele é pintado por conta desse, dessa guerra, né, por conta do bombardeio na pequena cidade de Guernica, né, ele olha reza a lenda, né, que no momento que a cidade foi bombardeada, o quadro ele retrata exatamente esse bombardeio, né. Então a gente vai ver pessoas mutiladas, a gente vai ver aqui isso aqui é uma alusão a Pietà, né, do Michelangelo, né, uma mãe segurando seu filho morto, né. A gente vai ver o boi com a cabeça cortada, a gente vai ver as pessoas todas adjuntas aqui como se elas tivessem sido explodidas mesmo, né. E aí a ideia é exatamente essa, que ele tentou explodir, ele tentou não, ele explodiu uma pequena cidade, um vilarejo como um teste, sabe, uma cidade civil, como um teste de arma, de uma bomba, né. E aí diz que quando ele pintou isso, o general virou para ele e falou: Foi você que fez? E aí ele virou para o general e falou: Não, foi você. É, Guernica é um quadro, é um painel do tamanho de uma parede, ele é enorme, ele está no Museu do Reina Sofia, lá na Espanha. Se um dia você tiver a oportunidade de ir, vai lá ver. Vale muito a pena ser um quadro. Quando eu vi ele da primeira vez, eu sentei no chão assim, e fiquei chorando, né, com a minha irmã. Fiquei sentado na frente do quadro, como todo bom turista, né? O pessoal que estava atrás de mim copiou minha ideia, começaram a sentar na frente do quadro para ficar admirando. E é enorme, assim, se sentir potente diante do quadro, é essa ideia mesmo, que para você perceber que que as pessoas estavam impotentes diante do que o nazismo e do fascismo estavam em crescimento, né? Da, em relação à Europa. É óbvio que o Picasso pensou nisso, não fui eu que pensei, né? O cara era um gênio, eu só estou aqui reproduzindo as coisas que ele falou. Franco ele vai vencer, ele vai apoiar o eixo Roma-Berlim-Tóquio, né? Tóquio ele aqui lá atrás eu falei do eixo Roma-Berlim, Tóquio vai acabar entrando no eixo logo em seguida. E aí a gente vai ter essa construção aí do cenário europeu, né? Que vai vir, vai perdurar até a Segunda Guerra. É importante a gente falar por que Tóquio, né? Porque o Japão ele estava vivendo um momento de ascensão. Por quê? Porque quando os Estados Unidos fechou seu mercado lá no protecionismo, que eu falei para vocês, ele vai crescer muito grande uma recessão no Japão. Por quê? Porque o Japão era uma ilha isolada que não tinha matéria-prima e não tinha para quem vender. Ele comprava matéria-prima dos Estados Unidos, transformava isso em produto industrializado e revendia para os Estados Unidos, né? Então ele perdeu a sua maior fonte de matéria-prima e a sua maior fonte de renda, né? Então, vai haver uma recessão enorme. E por conta dessa recessão, o Japão vai olhar e vai falar: o que a gente pode fazer? Ele vai investir na indústria bélica e vai tentar expansionismo na Ásia. E por conta disso, isso gera guerra na Ásia, né? Isso durante a própria Segunda Guerra. Essas guerras ela aparecem, né? E aí o crescimento japonês é tão grande que ele vai apoiar o eixo Roma-Berlim e o próprio eixo Roma-Berlim vai olhar para o Japão e falar, pô, até que é legal essa ideia do expansionismo japonês e vira o eixo Roma-Berlim-Tóquio, né? E aí o Japão vai ficar do lado da Alemanha e da Itália durante a Segunda Guerra Mundial. Para coroar, para fechar aí a aula, né, antes da gente partir para os dois exercícios de vestibular que eu trouxe, né, a gente tem que entender que a Alemanha, ela por conta daquela ideia do Anschluss, né, do espaço vital que eu falei para vocês, ela vai tentar se expandir na Europa, né. Então, isso é uma tentativa de superar toda aquela humilhação imposta pelo Tratado de Versalhes, né, e é muito bizarro porque as próprias
as próprias nações europeias elas vão entender isso como uma forma até que legítima da Alemanha se como se diz, se vingar, vamos dizer assim, né? Desde que não invadisse a França, não invadisse a Inglaterra, estava tudo bem. Então, enquanto a Alemanha ficou invadindo a Áustria, invadiu Sudetos, né, que é a Tchecoslováquia, estava tudo bem. Os caras falavam, vamos deixar para não ter guerra, né? A um dado momento, cara, olha que bizarro. Os ingleses, o inglês que deixou ele assinou, o Hitler assinou um documento falando que ele não ia invadir a Polônia, que os Sudetos tinha sido a última coisa que ele tinha invadido. O cara volta para a Inglaterra com um texto do Hitler falando que ele não ia mais invadir mais nada, e aí o cara fala garantir a paz. Olha que bizarro, o cara fala garantir a paz pro Hitler, né? Tanto que o Hitler e esse é o Chamberlain, né? É, eles são indicados ao prêmio Nobel, velho. Olha que bizarro, já pensou o Hitler ganhar o prêmio Nobel? Da paz, né? E aí, as próprias nações elas entendem esse expansionismo alemão como uma boa forma de alternativa ao combate do socialismo. Então, eles olham para o inimigo do meu inimigo, né? O nazista ele pode ser antiliberal, mas ele também é anticomunista. Deixa ele lá combater o comunismo, então, né? Só que em dado momento, quando depois dele invadir o Sudetos e a Áustria, né? O Sudetos que é na Tchecoslováquia, eles vão falar, bom, vamos invadir a Polônia, né? E aí a Inglaterra fala, não, se você invadir a Polônia vai ter guerra, né? E aí ele fala, tá bom. Aí ele invade a Polônia e começa a Segunda Guerra Mundial. É basicamente isso que acontece, tá? Isso somado a tudo aquilo que a gente já conversou, aquelas tensões já geradas por conta desse mal-estar, por conta desse terreno fértil alemão das ideias totalitárias que estão se expandindo na Europa, certo? É o fim dessa política de apaziguamento. Duas questões sobre isso, né? Essa é a questão 88 da Unicamp, que ela fala: na era da catástrofe entre 1914 e 1945, com a Grande Depressão desencadeada pela crise de 1929, tornava-se cada vez mais claro que a paz e a estabilidade social, a economia, as instituições políticas e os valores intelectuais da sociedade liberal burguesa entraram em decadência ou colapso. Olha que da hora, né? O cara em uma, duas, três, quatro, cinco, seis linhas resume a aula inteira. Por isso que o Hobsbawm era um excelente cara, é um professor muito fodido. E eu tô aqui só reproduzindo as ideias dele, tá? A partir. Ele cai muito no vestibular, Hobsbawm. A partir do excerto acima e dos conhecimentos sobre o período histórico que vai de 1914 a 45, é correto afirmar que a. A crise de 29 e as guerras mundiais levaram ao colapso do liberalismo econômico e político na Europa, e ao mesmo tempo a expansão das democracias liberais em países africanos do Oriente Médio. Isso não é verdade, tá? Não é isso que acontece. A crise de 29 ela vai ser contra esse liberalismo, exatamente o contrário do que o texto está falando, tá? As soluções para a crise de 1929 centraram-se em um aprofundamento das políticas liberais do New Deal, que promoviam responsabilidade fiscal e diminuição do papel de Estado como motor do desenvolvimento. Não é a diminuição, é o aumento. Pula C que a C está certa. Vai ser de certo. Verificou-se nesse período o colapso das democracias liberais com a ascensão do totalitarismo na Europa e o aumento de liberdades econômicas com a diminuição do papel do Estado. Não, aumento do papel do Estado como solução para a crise de 29. Fora. Então, C de casinha, C de certo. Lembrando, né, gente, pausa aí para fazer a questão, né? 76, essa daí caiu no Enem. Essa atmosfera de loucura e irrealidade, vamos lá, antes de tudo, ler aqui embaixo, né? A partir da análise da autora Hannah Arendt, outra que cai muito no vestibular, super importante, se vocês tiverem a oportunidade de ler, Hobsbawm e Hannah Arendt sobre o século XX, sobre esse totalitarismo, Hobsbawm sobre o século XX, Hannah Arendt sobre o totalitarismo, são os marcos do mundo, assim, não é só do vestibular. O vestibular cobra isso aí, tá? Que você tenha noção de quem são esses caras, tá? De quem é essa mulher e esse cara, né? A partir da análise da autora, no encontro das temporalidades históricas, evidencia-se uma crítica à naturalização do. Então vamos lá. O texto está criticando a naturalização do quê? É isso que ele quer saber. Traduzindo, né, o que está escrito no enunciado aqui embaixo. A gente sempre começa por aqui, hein? Essa atmosfera de loucura e irrealidade, criada pela aparente ausência de propósitos, é a verdadeira cortina de ferro que esconde dos olhos do mundo todas as formas de campos de concentração. Vistos de fora, os campos e o que neles acontece só podem ser descritos como imagens extraterrenas, como se a vida fosse neles separada das finalidades desse mundo.
Mais que o arame farpado, é a irrealidade dos detentos que ele confina que provoca uma crueldade tão incrível que termina levando à aceitação do extermínio como solução perfeitamente normal. O que ela está criticando aqui? A naturalização do quê? Naturalização dos campos de concentração, imagens extraterrenas, né? Imagens alienígenas de uma coisa bizarra que acontece no mundo. É basicamente isso que ela está falando. Está olhando e falando, mano, isso aqui é bizarro, a gente como humano não pode aceitar. O quê? O ideário nacional que legitima as desigualdades sociais? Isso acontecia, mas não é isso que o texto está criticando. É muito importante vocês prestarem atenção nisso no Enem, que o Enem faz isso, tá? Alienação ideológica que justifica as ações individuais. Essas, cara, tem gente que foi reto nessa, mas é a mesma coisa, não é isso, não é ideação, não é alienação ideológica, isso não está errado, isso aconteceu, isso está certo, ela critica isso no mundo, mas não é isso que o texto critica. Cosmologia religiosa que sustenta as tradições hierárquicas. Isso aqui, viajando na batata, tá? Pula D que a D tá certa. Enquadramento cultural que favorece os comportamentos punitivos. Também não é isso que ele critica, tá? Ele critica o quê? A segregação humana que fundamenta projetos biopolíticos. Então, bio, por que bio? Porque é biológico, né? Ele olha e fala, esse cara é diferente de mim, ele é biologicamente diferente de mim, eu vou segregar ele e isso vai fundamentar a minha raça ariana superior, né? Minha raça, ela não quer estar com a dele, né? Então, lembrando que o nazismo ele pregava isso, né? A superioridade ariana, né? A superioridade do homem branco, né? E através disso que ele usa de justificativa para prender em campos de concentração comunistas, judeus, gays, negros, ciganos e todos aqueles que não eram brancos e que estavam na Alemanha, né? Então é basicamente isso. Essa é uma aula extensa, é uma aula longa, é uma aula densa. Sempre estou à disposição para tirar dúvidas e eventuais questionamentos que vocês quiserem fazer em relação a ela. Repito, é um assunto que eu gosto muito. Estou à disposição aí para vocês. Beijos, gente.